Você crê que Deus tem uma palavra para você nessa noite? Diga comigo assim: é tempo de superação. O que você precisa superar? O que você precisa superar na sua vida? O que você precisa virar a página? Qual é a área da sua vida que precisa caminhar, que precisa andar? O que você precisa para seguir adiante? Quero conversar com você hoje sobre alguns movimentos que nós precisamos fazer na direção do novo de Deus. Alguns movimentos que você precisa fazer, independente do que está acontecendo na sua vida, independente do que você esteja vivendo hoje, existem alguns movimentos que cabe a você fazer. Amém? Então coloque a mão sobre o seu coração. Mais uma vez nós vamos orar. E pense na sua vida. Pense aí na sua história. Pense aí o que você precisa superar. O que você precisa, qual é a área da sua vida que precisa de movimento? Quais os movimentos que talvez você precisa fazer? Será que existe alguma área da sua vida que está paralisada no passado? Será que existe alguma área na sua vida que paralisou, que estagnou lá atrás? E talvez o movimento que você precisa fazer hoje é um movimento adiante, um movimento para frente, olhar para frente, pensar à frente, aplicar fé para viver o novo de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, é tempo de superação. Nós precisamos superar. Tem coisas na nossa vida que muitas vezes nos paralisam, nos atrasam. Coisas que aconteceram às vezes há muito tempo, às vezes há pouco tempo. Coisas que ficaram atrás, mas que, ó Deus, não saíram de nós. Coisas que aconteceram há muito tempo ou algum tempo, mas que ainda estão presentes no nosso coração. Então, Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós entregamos o nosso coração. Nós colocamos tudo diante do Senhor e nos revela os movimentos necessários que precisamos fazer para vivermos em superação. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero fazer um convite para você nessa noite. E o convite é para que você olhe a sua vida sob a ótica da superação e esperança. Diga comigo: superação e esperança. E eu vou ler talvez um dos textos mais difíceis da Bíblia. Eu vou ler um dos textos talvez mais complicados da Bíblia. Um dos salmos que eu considero um dos salmos mais fortes, mais profundos, mas ao mesmo tempo um salmo bastante difícil. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 137. Abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 137. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha.
Querido, entenda uma coisa, o seu futuro e o seu presente, eles estão determinados por aquilo que você está disposto a superar. O seu presente, o seu futuro, eles estão determinados, eles estão atrelados àquilo que você está disposto a superar. Olha o que o profeta Jeremias disse em Lamentações 3, 19 a 21. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Amém? Percebe que ele diz, ele fala de coisas que aconteceram na sua vida, de coisas que aconteceram ao povo de Deus, de coisas que eles haviam vivenciados na sua história. Ou seja, era algo que ainda estava no coração, era algo que ainda estava na vida deles, era algo que eles precisariam superar. E aí no final, no verso 21, ele diz, mas eu também lembro do que pode me dar esperança. Em outra tradução vai dizer, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Todos nós aqui trazemos conosco um passado. Todos nós aqui trazemos conosco uma história. Se você pudesse definir a sua história de vida com apenas uma palavra, qual seria ela? Qual seria essa palavra? Como você definiria a sua história até aqui, até hoje, até o dia de hoje? Desde o seu nascimento, passando pela fase da infância, pela fase da juventude, e onde você está hoje, agora, como você definiria a sua vida? Todos nós trazemos conosco uma história de vida. Todos nós trazemos conosco um passado. E muitos de nós não vivenciamos algo novo no presente porque ainda estamos presos ao passado. Estamos presos a acontecimentos que vivenciamos há anos atrás, às vezes. Muitas vezes não vivemos algo novo num casamento porque estamos presos a uma situação passada, vivenciada no casamento. Muitas vezes não vivenciamos algo novo nas nossas emoções porque estamos presos na alma. Estamos cativos na alma. Vivemos num cativeiro, não avançamos, não damos passos, paralisamos em algum momento da nossa história. Querido, eu tenho certeza que você está aqui nessa noite porque existe alguma coisa que você precisa superar. Eu tenho certeza que você está aqui nessa noite, existe alguma coisa que você precisa deixar para trás, que você precisa liberar para avançar. O povo de Israel aqui, eu preciso contextualizar esse salmo para você, ele está aprisionado numa experiência passada. O salmista aqui está se reportando do cativeiro da Babilônia, que durou cerca de 70 anos. E aqui, lendo esse texto, eu vejo, eu percebo um coração aprisionado. Eles realmente vivenciaram, estavam vivenciando um cativeiro. Realmente havia um cativeiro físico ali. Realmente eles foram levados para a Babilônia. Aconteceram 3 deportações num período de 70 anos. Eles realmente tiveram as suas vidas aprisionadas, limitadas, a sua fé limitada. Pais se separaram de filhos, famílias foram divididas. Os filhos foram levados para a Babilônia e muitos pais foram deixados em Jerusalém. Ou seja, havia uma história de dor real ali. Mas eu vejo aqui muito mais do que um cativeiro físico. Eu vejo muito mais do que uma prisão física, real. Eu vejo alguém aqui aprisionado na alma. Porque se você percebeu, na leitura desse texto, o salmista fala
A impressão que nos dá é que o salmista fala com peso no coração. Ele chega a dizer, olha, que os filhos nascidos na Babilônia sejam atirados contra as pedras. Ou seja, há um peso no coração desse homem, há um peso no coração dessa pessoa, que reflete o momento que eles estavam vivendo. Não é só um cativeiro real, mas há um cativeiro emocional aqui. Queridos, nós nunca tivemos, como nos nossos dias, pessoas paralisadas por suas emoções. Nunca tivemos nos nossos dias os consultórios aí de psicologia e psiquiatria, os profissionais dessa área com os consultórios tão cheios como nos dias de hoje. Tão lotados como nos dias de hoje. Às vezes nós, num atendimento ou outro, percebemos e sinalizamos que essa pessoa precisa de um acompanhamento profissional e nós encaminhamos para ela e o profissional não tem horário para atender a pessoa. Está lotado, todos os horários preenchidos, não há vaga na sua agenda de horários. Nunca se falou tanto de prisões emocionais, prisões na alma. Sabe por quê? Porque a alma, ela também pode ser ferida. E uma alma ferida é uma alma aprisionada. Uma alma ferida é uma alma que está paralisada, que não se desenvolve. Como o corpo precisa de saúde para se desenvolver, uma alma precisa de saúde também para se desenvolver. E como, querido, nós temos encontrado com pessoas aprisionadas na sua vida, na sua alma, nas suas emoções. Geralmente, eu diria que na maioria das vezes, o foco dessa prisão, desse cativeiro, está no passado. Geralmente, tem a ver com questões na sua vida que não foram bem resolvidas, ou que foram deixadas de lado. E aí o problema não se torna do passado, mas o problema é do presente. Para algumas pessoas não existe esse tempo passado. Sabe por quê? Porque o passado, na verdade, é o presente. Não é passado. Aconteceu algo no passado, mas a dor é no presente. Então o passado, ele deixa de ser passado para algumas pessoas e se transforma no presente, porque trava a pessoa no presente. Porque paralisa a pessoa no presente. A pessoa não avança, a pessoa não consegue virar a página, ela não consegue se movimentar, porque ela está paralisada em algo que lhe aconteceu. E eu quero conversar com você sobre isso hoje. Como superar cativeiros. Cativeiros da alma. Cativeiros que nos aprisionam. Cativeiros que nos impedem de avançar muitas vezes. Quem sabe você está aqui nessa noite e ainda está trazendo consigo uma dor passada. Quem sabe você está aqui nessa noite e ainda traz consigo alguns sentimentos que te paralisam. Quem sabe é uma tristeza profunda, quem sabe é um medo, quem sabe é um fracasso, quem sabe é uma mágoa, um ressentimento, uma frustração que você não conseguiu desenvolver, desenrolar, ressignificar, não conseguiu atribuir um novo sentido e isso acompanha você. E quem sabe está impedindo você de avançar na sua história, de avançar na sua vida. Querido, quero te dar alguns caminhos nessa noite. Eu não tenho respostas para você, mas a palavra de Deus tem. Eu não tenho, talvez, uma receita de bolo para você, mas a palavra de Deus tem um caminho. Uma coisa é certa, você não vai avançar se você não encarar de frente isso que te prende. Você não vai conseguir dar passos na sua vida se você efetivamente não encarar isso de uma vez por todas. Sabe por quê?
Porque todo cativeiro machuca o coração. Inevitavelmente. Todo cativeiro rouba a alegria em algum momento. Rouba o entusiasmo. Todo cativeiro, ele rouba a esperança. Por isso que todo cativeiro precisa ser superado. Esse salmista que reflete a expressão, o coração de um povo, estava aprisionado no corpo e na alma. No relacionamento com Deus também. Porque uma pessoa amargurada, ela não desenvolve um relacionamento pleno com Deus. A amargura sai na frente. Ele vai orar, a amargura sai na frente. Ele vai trabalhar, a amargura sai na frente. Ele olha as perspectivas da sua vida sob a ótica da amargura. Ele não consegue ser pleno em nada. Nem em Deus, nem consigo mesmo, nem com as pessoas. Uma pessoa aprisionada não consegue ser plena. Você já conversou com alguém que, de 10 palavras que ele diz, 11 são palavras duras e severas? Uma pessoa, provavelmente, que precisa de um movimento de dentro para fora. Há algo no coração dessa pessoa que não está bem resolvido. Há algo na vida dela que precisa de uma real e, entre aspas, isso, libertação. Amém? Então, quais os movimentos que você precisa iniciar hoje, talvez na sua vida, para superar, para viver algo novo? Eu vou rapidamente te apontar, o tempo não nos ajuda em nada, não é verdade? Culto curtinho, rápido, então tem que ser um tiro curto. Então eu vou te apontar alguns movimentos rápidos que você precisa fazer. Primeiro, se você quer superar, quer seguir adiante, quer viver coisas novas na sua vida, levante-se da beira do rio. Diga comigo, levantar-me da beira do rio. O verso 1, o salmista diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. A expressão do salmista é: nós nos sentamos e choramos. Nós vamos aprender aqui pelo exemplo ao contrário. Tá bom? A Bíblia não esconde nada. Então ela traz alguns textos difíceis para você aprender com atitudes opostas. Entendeu isso? Ok? Então, por exemplo, quando ela desnuda o adultério de Davi, é para você não adulterar. Entende? Quando ela fala de um coração amargurado, que o salmista está trazendo, é para você prestar atenção no seu coração e não nutrir amargura nele. Ok? Quando ela fala, por exemplo, quando Judas traz Jesus, ela está te dando uma lição para que você seja fiel às pessoas que estão sobre a sua vida, os seus líderes. Para que a sua cultura de vida seja uma cultura de honra e não de rebeldia. Ok? Mas ela não esconde nada. Então, por isso que esse salmo nos ensina ao contrário. Então, a primeira coisa, o primeiro movimento que eu quero te inspirar hoje é: levante-se da beira do rio. Levante-se da beira do rio. O salmista fala de alguém que está prostrado, de alguém que está entregue aos seus lamentos, de alguém que não está disposto a encarar os cativeiros da sua história. Ele diz que diante dos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos. Alguém que se lamenta, alguém que se entregou, alguém que paralisou na sua vida. E aí você pode me perguntar: pastor, mas como assim eu vou me levantar se eu estou abatido? Como assim eu vou me levantar se eu estou vivendo uma situação que me paralisou a minha história? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A imagem que eu quero que você fique desse princípio de levantar-se é a imagem como uma imagem de um soldado ferido numa guerra. Você já deve ter assistido algum filme de guerra.
Te recomendo lá aquele Até o Último Homem, se eu não me engano, acho que é esse, Até o Último Homem. Fantástico filme. E aí, num ambiente de guerra, você vê, por exemplo, um soldado que é ferido, que é abatido, mas que não foi morto. E o que ele faz? Ele se arrasta, ele se movimenta em busca de uma saída. Mesmo ferido, mesmo abatido, há movimento. Essa é a imagem que eu quero que você fique diante de uma situação que você precisa superar e que está sendo muito forte para você, que está sendo como um gigante na sua vida. Querido, mesmo ferido, se arraste. Mesmo ferido, busque ajuda. Mesmo ferido, se arraste em prol de uma esperança, em prol de uma saída, que mesmo sem forças, você vai procurar forças, mas se for preciso, se arraste. Mas não se entregue à morte, não se entregue à paralisia, não se entregue à morte emocional, espiritual, não se entregue, mesmo ferido, se arraste. É essa a imagem que eu quero que você fique nessa noite. O salmista, no Salmo 42:11, ele vai dizer o seguinte: por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Ainda que esteja abatido, ainda que esteja ferido, faça essa oração. Eu ponho a minha esperança em Deus, mesmo ferido, mesmo abatido, mesmo numa prisão espiritual, emocional, psicológica, eu ponho a minha esperança em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Não permita que velhos fracassos, velhas derrotas, velhos pecados acompanhem você. Existe algo novo que Deus quer fazer. Existem coisas novas que Deus quer liberar, mas quando você permite que velhos fracassos, velhas derrotas, velhos pecados acompanhem você durante os seus dias, você acaba paralisando, você acaba não vivendo o que Deus efetivamente tem para você. Eu me lembro da história de Elias. No capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, fala de Elias. E diz que Elias teve medo. Medo. Ou seja, em outras palavras, Elias entrou num cativeiro da alma. E o medo de Elias estava baseado em quê? Na perseguição que ele estava sofrendo, que era uma perseguição real. A Bíblia nos conta que Jezabel começa a perseguir Elias com o exército. E diante daquela perseguição, Elias teve medo e foge. E a Bíblia diz que ele foge para o deserto. E no deserto ele encontra uma árvore e ele se assenta, ele se deita debaixo de uma árvore e pede para morrer, pede o final da sua vida. Movido pelo medo, ele estava aprisionado. E a Bíblia diz que nesse momento, que Elias está lá deitado, pedindo para que Deus tirasse a sua vida, a palavra que Deus libera para Elias é: levante-se, Elias. E a Bíblia diz que ali tinha uma refeição extraordinária, um café da manhã, um lanche da tarde, sei lá, alguma coisa que Deus havia preparado para Elias. E ele come e volta a dormir de novo. Mas por um outro momento, o anjo de Deus, inspirado por Deus, de novo dá uma ordem para Elias: levanta-se e come, pois a sua viagem será muito longa. E no verso 8 do capítulo 19 ele diz o seguinte: então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites, chegou até Horebe, o monte de Deus. Querido, em nome de Jesus, eu quero declarar, eu quero profetizar que o deserto na sua vida não é o seu fim. O deserto na sua vida é um lugar de passagem, é um lugar de encontro. Então no seu deserto, nos rios da Babilônia, a palavra de Deus para você nessa noite é: levante-se, se arraste, faça alguma coisa. Há algo que Deus quer fortalecer na sua vida. Mas ficar paralisado não dá.
Ficar paralisado não dá. A força de Deus disponível para você. A força de Deus disponível para você. Segundo o livro das Crônicas 16:9, diz o seguinte: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Querido, o seu coração é de Deus? Então, em nome de Jesus, há força para você nessa noite. Ele conhece a sua luta, Ele conhece a sua dor, Ele sabe o tamanho do rombo que está aí no teu coração, Ele sabe o tamanho do cativeiro que está afligindo a sua alma, que está oprimindo você, que está pressionando você, você não consegue dormir direito, você já acorda pensando nisso, quando acontece alguma coisa, você já se lembra de algum acontecimento, você já se lembra de alguma coisa, isso te trava, isso te paralisa, isso te entristece, isso faz você chorar, mas em nome de Jesus, há uma força de Deus disponível para você superar, caminhar, se levantar, se arrastar, não sei, mas há algo que Deus quer te dar nessa noite. Há uma força extra para você. Então, em nome de Jesus, levante-se, se arraste, mas não fica chorando na beira do rio. Não se entregue aos lamentos, não se entregue às dores. Não se entregue às prisões. Não se entregue àquilo que não deu certo. Levante-se. Levante-se. Se arraste. Faça alguma coisa. Peça ajuda. Clame, ore. Busque. Olhe para o lado. Veja ali um recurso, uma provisão disponível da parte de Deus para você. Segundo movimento. Levante-se e retire as suas harpas do salgueiro. Diga comigo, retirar as harpas do salgueiro. O verso 2 diz o seguinte: ali nós, nos salgueiros, nós penduramos as nossas harpas. Ali nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Parece até que os babilônios estavam provocando os israelitas, dizendo o seguinte: vai lá, canta uma das suas canções agora, vai lá, canta alguma coisa. E eu quero pegar essa expressão do salmista: ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. No cativeiro, o povo de Deus em algum momento decidiu não cantar. Em algum momento o povo de Deus decide não cantar. Eles haviam pendurado as suas harpas. A minha pergunta para você nessa noite é: apesar do seu cativeiro, você ainda está cantando? Apesar do seu cativeiro, você ainda está adorando ou está paralisado na murmuração e na lamentação? Sabe o que significa murmurar, querido? Falar entre os dentes. Murmurar. Mas nunca dá certo para a minha vida, mas essa igreja, mas esse trabalho, mas esse patrão, mas esse salário, mas esse... Conhece alguém assim? Que fica falando entre os dentes, murmurando, murmura de tudo, reclama de tudo. Mas o trânsito, mais a cidade, mais isso, mais aquilo, mais o horário, mais está frio, mais está calor, mas não fala, fica murmurando, fica falando, fica... Gente ranzinza. Conhece alguém assim? Por favor, olha só para mim agora, só para o pastor. O pastor Hélio fala isso, né? Não entrega ninguém, olha para mim. Mas gente que fica murmurando. Preste atenção no princípio: quem está ocupado com a murmuração não levanta altar de adoração. Quem está ocupado murmurando não está cantando. As suas harpas estão penduradas. Os acontecimentos da sua vida não vão melhorar, porque a murmuração não resolve. A reclamação mata. A reclamação fere, a murmuração destrói casamentos, a murmuração destrói relacionamentos, a murmuração destrói a fé, a murmuração paralisa a vida. Uma geração inteira que sai do Egito fica no deserto porque era uma geração de murmuradores. Querida, em nome de Jesus,
Altere o seu ambiente através de um posicionamento de adoração a Deus. Em nome de Jesus, supere na sua vida adorando, supere na sua vida cantando, supere na sua vida profetizando. Chega lá no seu trabalho, ao invés de murmurar, profetiza, adore. Chega lá na sua casa, ao invés de ficar murmurando pelos cantos, ao invés de ficar falando pelos cantos, chega profetizando, chega adorando. A adoração muda ambientes, a adoração muda circunstâncias. A adoração gera algo novo. O povo sentado nos rios da Babilônia, choravam, se lamentavam, e as suas harpas, os seus instrumentos de adoração estavam pendurados. Querido, em nome de Jesus, Deus está pedindo nessa noite, pega de volta os instrumentos de adoração, vai buscar os instrumentos de adoração, não pare de adorar, não pare de tocar, não pare de liberar palavras, não pare de profetizar. A sua superação não está focada na sua murmuração, a sua superação, ela alcançará a sua vida a partir de uma vida de adoração, querido, entenda isso. O segredo está na adoração, não é o que você pode fazer, é o que Deus pode fazer na sua vida, não é o que você tem capacidade de fazer, é o que Deus pode realizar na sua história. Você não supera porque é forte, você supera porque adora um Deus forte. Você não supera porque tem todas as respostas. Você supera porque adora mesmo na ausência de algumas respostas. Entende o segredo? O segredo não é fazer, o segredo é levantar altar de adoração. Nós somos impulsionados por querer fazer, por querer resolver. Nós somos impulsionados por querer dar conta das coisas. Querido, em nome de Jesus, descansa em Deus. Deposita a sua vida em Deus, deixa Deus cuidar da sua vida, deixa Deus cuidar do negócio, deixa Deus cuidar das coisas. Abacuque 3:17, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Aleluia! O Senhor é a sua força, entenda isso. Paulo e Silas estavam presos numa prisão, Atos 16, e a Bíblia fala que por volta da meia-noite eles decidem adorar. Eles pegam as harpas, eles retiram as harpas que estavam penduradas. E eu fico imaginando Paulo e Silas, e aí Paulo, e aí Silas, o que a gente faz? Estamos presos, ok, vamos cantar. E começam a cantar. E começam a adorar, e começam a glorificar. Eles não glorificaram a Deus por causa da prisão. Entenda isso, não é isso não. Não é estou satisfeito porque estou preso. Não, eles glorificavam a Deus, eles adoravam a Deus na prisão. Na prisão. E a Bíblia fala que de repente um terremoto veio, violento, e os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente as portas se abriram, e as correntes se soltaram. Querido, eu profetizo que de repente algo vai acontecer na sua adoração. De repente as portas vão se abrir, porque você se colocou numa posição de adorador. De repente uma resposta vai chegar. De repente as correntes vão se soltar e você se verá livre. O segredo da superação está na sua adoração, entenda isso. Então, o segundo movimento que você precisa fazer é em direção às suas harpas. Em direção à sua adoração. Levante-se e retire as harpas do salgueiro. Terceiro movimento, levante-se para receber o novo de Deus. Diga comigo, receber o novo de Deus. Aquele povo não estava
disposto a receber o novo de Deus. O verso 8 diz que eles falaram o seguinte: ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Era um povo com coração pesado. Era um povo com coração amargurado. Era um povo com coração onde a amargura estava reinando. Feliz é aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Abrindo um parênteses aqui, existem algumas músicas que nós ouvimos por aí que mais parece um cenário de horror do que louvor. Pega ele, Jesus, e vira de ponta cabeça, mata o meu inimigo, me coloca numa posição em que eles serão humilhados. Já ouviu um negócio desse? Porque eu vou sair por cima e ele vai se lascar. Já viu um negócio desse? E tem crente cantando essas coisas, gente. Tem crente desejando a morte dos seus inimigos. Esqueceu de ler aquele texto que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue. A nossa luta, a nossa guerra é no mundo espiritual. Aqueles que são contra nós precisam receber Jesus, não precisam morrer, não precisam ser destruídos. Aqueles que são contra nós precisam ser mudados, precisam ser transformados. Amém? Então, levante-se para receber o novo de Deus. O novo de Deus. E aí, querido, para receber o novo de Deus, seu coração precisa estar limpo. O seu coração precisa estar livre. Livre da amargura, livre do peso, livre do cativeiro. Você não recebe nada se o seu coração estiver tomado por sentimentos não libertadores. E veja bem, não é esquecer o que nós vivenciamos. Esquecer é amnésia. Entenda uma coisa, receber o novo não é você esquecer o que passou. Porque esquecer é amnésia. Diga comigo, esquecer é amnésia. E fala, e amnésia é doença. É doença da alma. Amnésia é doença da alma. E Deus não quer que você esqueça nada. Mas Deus quer que você dê e atribua um novo sentido para aquela situação. Amém? Entendeu isso? O que é dar um novo sentido? É dar um novo nome. Eu já preguei sobre isso aqui. É dar um novo nome. Por exemplo, vou te dar um exemplo rápido disso. Quando Deus chama Abrão, ele se chamava Abrão. Abrão é grande pai. E aí, antes de Deus cumprir o propósito em Abrão, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Abraão significa pai de multidões. Ou seja, o grande pai se tornaria pai de multidões. Ou seja, quando Deus atribui um novo sentido, Deus atribui um novo nome. Por exemplo, Sara. Sarai era estéril. Sara é fértil. Quando Deus chama Abrão e Sarai, ela era a estéril. Quando Deus estabelece o propósito da vida dela, ela se torna Sarai, dá um novo nome para ela e se torna uma mulher fértil. Quando Jesus chama Simão, é o inconstante. O nome Simão é inconstante, mas ele passa a ser reconhecido como Pedro, que é pedra, firmeza, ou seja, Deus está estabelecendo um novo sentido. A partir de hoje, você não será mais inconstante, mas será pedra. Muda o nome. Nomes na Bíblia revelam sentidos, significados futuros. Então, em nome de Jesus, querido, dê um novo nome à sua história. Dê um novo nome ao que fizeram com você. Dê um novo sentido ao que fizeram com você. Afinal de contas, você está aqui nessa noite. Afinal de contas, você
vivenciou, ou pode ter vivenciado muitas coisas até aqui. Mas você chegou até aqui, Deus te trouxe aqui. Então existem algumas coisas que Deus quer fazer na sua vida que ainda não foram feitas. Amém? Então quero convidar você a se colocar de pé. Três direções eu disse para você nessa noite. Levante-se para superar, levante-se para adorar, levante-se para receber. Diga comigo, superar, adorar e receber. Deus quer que você supere, Deus quer que você adore, Deus quer sim que você receba. Mas entenda uma coisa, antes de qualquer movimento que você possa fazer, há um movimento que você precisa fazer, que é o movimento de se levantar, que é o movimento de tomar um posicionamento, assumir uma posição. Nada do que fizeram com você, ou nada do que você viveu até aqui, foi suficiente, querido, para te impedir de chegar até aqui. Então, supere, adore e receba. E receba. E aí eu profetizo sobre a sua vida, Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Você recebe isso, querido? Em nome de Jesus. Na sua terra, no lugar da afronta, tereis perpétua alegria, tereis dupla honra. Existe um lugar que Deus quer levar você. Existe um lugar que Deus quer levar você. Quero convidar você nessa noite a se posicionar. Algumas coisas que você viveu até aqui, você não pode mudar. Algumas coisas que você viveu até aqui, você não pode mudar. Já aconteceu. Mas você pode se posicionar hoje. Mas você pode sair daqui com uma posição, um posicionamento. Você pode se levantar para superar. Você não muda mais o que aconteceu, mas você pode se levantar para superar. Você não muda mais o que aconteceu, mas você pode se levantar para adorar. Você não muda mais o que aconteceu, mas você pode se levantar para viver algo novo. O seu futuro está determinado por aquilo que você está disposto a superar, querido. O que você está disposto a superar? Você está disposto a superar a traição? Você está disposto a superar a falta de perdão? Você está disposto a superar a rejeição? Você está disposto a superar as tristezas? Você está disposto a superar o abandono? Você está disposto a superar a dor, a ferida? Eu quero convidar você a dar um passo nessa noite em direção ao seu futuro, em direção àquilo que Deus reservou para você. Então, se você tem algo na sua vida que precisa ser superado, quero convidar você a orar comigo. Quero convidar você a dar passos na direção do seu futuro. De uma vez por todas, romper com toda a cadeia, com toda a prisão, com toda a sombra do passado, com toda a sombra de algo mal resolvido na sua história. Quero convidar você a soltar, a liberar coisas na sua vida, a destravar coisas na sua vida. Então, se você precisa superar alguma coisa, em qualquer área na sua vida, quero convidar você a sair do seu lugar, vir para cá. Vamos terminar o culto aqui, vamos orar. Vamos
Vamos colocar o nosso coração diante de Jesus. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Sai do seu lugar. Vem pra cá. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Vem arrastando a sua dor. Se for preciso, Digno da minha vida, tome um posicionamento. tu és, Senhor. Se arraste. Ó, eu sou teu. Se arraste, mas não fique onde está. Se arraste, mas não permaneça no mesmo lugar. Hoje é noite de superação. Hoje é tempo de superação. Hoje é tempo de superar. Levante-se para superar. Levante-se para adorar. Levante-se para viver. Tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Oh, Espírito Santo. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Posicione-se. Posicione-se nessa noite. Posicione-se. Retire as suas harpas do salgueiro. O lugar que você pendurou as suas harpas, querido, em nome de Jesus, vai buscá-las. É noite de adoração. É noite de superação. É noite de viver algo novo. É noite de adorar. É noite de superar. Toda prisão, todo cativeiro, em nome de Jesus, seja destruído na sua vida. Toda prisão da alma, toda amargura, todo peso, toda mágoa, todo abandono, em nome de Jesus, receba a cura nessa noite. Deus está liberando você. Seja livre. Seja livre. Você não é o que fizeram com você, querido. Você é fruto do plano de Deus. Você é fruto do sonho de Deus. Seja livre. Seja livre nessa noite. Em nome de Jesus. Se há alguma prisão que te prende no passado, uma história mal resolvida, uma história não liberada, se há alguma mágoa que te prende no passado, em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo traga liberdade e leveza para o teu coração, leveza para a tua alma, leveza para a tua história. Viva a vida que Deus sonhou para você. Viva a vida que Deus idealizou para você. Pai, ministra força. Pai, ministra força. Ministra força, força, força. Renovo, ânimo novo, história nova. História nova. Que os seus fracassos se revertam em histórias de superação na sua vida. Que a sua vergonha se reverta em dupla honra na sua vida. Em nome
nome de Jesus, eu profetizo que na sua terra, eu profetizo que na sua casa, eu profetizo que na sua vida, você terá perpétua alegria. Perpétua alegria, seja tomado nessa noite pela alegria que fortalece, pela alegria que reanima, pela alegria que dá um novo sentido à sua história. Seja livre, seja liberado para viver algo novo, seja liberado para viver uma nova história, seja liberado para viver o seu futuro. Não vou ser abalado, eu vou construir minha vida. Libera! Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Levanta tuas mãos aos céus, querido. Levanta tuas mãos aos céus. Levanta bem alto. Eu vou dizer aqui algumas palavras proféticas e você vai repetir comigo sobre a sua história. Você vai repetir comigo sobre a sua história. Você é livre, entende? Você é livre, você não é refém. Você é livre, livre. Seja livre, em nome de Jesus. Então repita comigo assim. Diga comigo assim: eu não sou. Fala, eu não sou o que fizeram comigo. Diga, eu não sou o que me aconteceu. Eu sou fruto do sonho de Deus na minha história. Diga, e eu vou viver tudo o que Deus planejou para que eu viva nesses dias. Seja livre, 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 livre na alma, livre no espírito. Seja livre, livre. Todo peso caia, toda amargura caia. Seja livre do fracasso, seja livre da angústia, seja livre.